Vou iniciar com um laço mágico, faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, mais uma correntinha de separação. Entro novamente aqui no laço, faço um ponto alto, uma correntinha de separação, um ponto alto, uma correntinha de separação. Então, eu já tenho aqui 3 pontos. Eu preciso de um total de 16 pontos altos separados por uma correntinha. Vamos lá. Fiz 16 pontos separados por uma correntinha. Agora, eu conto 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu entro e fecho com um ponto baixíssimo, finalizando assim a primeira carreira. Para a segunda carreira, 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto. Estamos em cima deste ponto. Então, eu volto aqui no mesmo espaço e faço mais 1, 2 pontos. Então, no nosso primeiro ponto, nós temos 3 pontos juntos, uma correntinha. No próximo ponto, eu faço um ponto, uma correntinha. No próximo ponto, eu faço 3 pontos, igual eu fiz no começo. 1, 2 e 3. Separo com uma correntinha. Próximo ponto, um ponto. Uma correntinha. Então, eu vou trabalhando 3 pontos, uma correntinha, um ponto, uma correntinha, 3 pontos, uma correntinha, um ponto, uma correntinha, até o final. Em um ponto 3, no outro 1, no outro ponto 3, no outro 1, sempre separado por uma correntinha, farei assim até o final da carreira. Cheguei no final da carreira, fiz 3, 1, 3, 1 até o final. Então, com 3 pontos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E com um ponto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu separo os blocos aqui. 1, 2, 3, na terceira correntinha eu entro e fecho com um ponto baixíssimo. Agora sim, eu posso apertar aqui um pouquinho e começar aí dar forma para minha peça. Vamos então continuar. Terceira carreira. 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto. No mesmo ponto, eu faço mais um ponto. Então, no primeiro ponto, eu tenho um aumento. Estou trabalhando aqui no bloquinho de 3 pontos, né? No segundo ponto, um ponto. No terceiro ponto, um aumento. 1 e 2. Então, neste bloco de 3 pontos, eu trabalho um aumento, um ponto, um aumento. Uma correntinha de separação no ponto alto, um ponto alto. Então, é desta forma agora que a gente vai trabalhar. Uma correntinha, tem o bloco de 3, no bloco de 3 pontos eu faço um aumento, no do meio, um ponto, no terceiro ponto, um aumento. Eu vou repetindo aqui, né, o trabalho em cima de cada bloco. Agora, uma correntinha e no ponto alto sozinho, um ponto alto. Então, é desta forma agora que a gente vai trabalhar por toda esta carreira.
Cheguei no final da carreira, venho na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Agora, quarta carreira. 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto. Eu tenho 5 pontos aqui no bloco. Eu vou fazer ponto sobre ponto e eu vou, então, manter estes 5 pontos. 3, 4 e 5. Mantenho uma correntinha de separação. Neste ponto sozinho, agora eu vou fazer um aumento, eu vou fazer 2. 1 e 2. Então, agora a gente vai trabalhar desta forma. Uma correntinha. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Eu tenho aqui, então, ponto sobre ponto. 5 pontos, 5 pontos. Mantenho uma correntinha e no ponto sozinho agora eu faço o aumento, que são os 2 pontos. E sempre uma correntinha de separação. Então, é desta forma agora que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. Fiz a correntinha, prendi na terceira correntinha. Agora, a carreira 5. 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto. Neste mesmo ponto, eu faço outro ponto, ou seja, um aumento. 2 pontos no mesmo ponto. No próximo, um ponto. Então, eu tenho um aumento, um ponto. Então, eu faço os centrais, 1, 2 e 3, ponto sobre ponto. Os 3 centrais são ponto sobre ponto. E o último, como o primeiro, eu faço um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, fica neste formato. Uma correntinha e no bloquinho de 2 pontos, a gente faz ponto sobre ponto. Repete os 2 pontos e uma correntinha. Sempre uma correntinha de separação. E eu retomo aqui o processo, iniciando com um aumento, igual eu fiz aqui. Então, nos blocos maiores, nós vamos trabalhar desta forma. E no bloco de 2 pontos, ponto sobre ponto, sempre separado por uma correntinha. Finalizei a carreira, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Agora, sexta carreira. 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto. Então, eu inicio o primeiro ponto, ele será também um aumento. Nos pontos centrais, eu farei ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, os 5 pontos centrais serão ponto sobre ponto. O último, eu faço um aumento também. Conforme eu fiz ali no primeiro um aumento, no último também um aumento. Então, o bloco maior nós faremos desta forma. Uma correntinha. No bloco menor, que tem os 2 pontos, no primeiro ponto, eu faço o aumento.
2 pontos no mesmo ponto de base. No segundo, ponto sobre ponto. Então, eu ficarei aqui com 3 pontos agora. E uma correntinha de separação. Então, é desta forma agora que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. Então, o que eu fiz no bloco maior, eu faço em todos, o que eu fiz no bloco menor, eu faço em todos. Chego aqui no bloco maior, vou começar com o aumento, exatamente da mesma forma que eu fiz neste bloco maior. Então, nós faremos desta forma. Terminei a carreira, fiz uma correntinha, um ponto baixíssimo. Agora, a carreira número 7. 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Venho no próximo ponto, ponto sobre ponto. Próximo ponto, ponto sobre ponto. Próximo ponto, ponto sobre ponto. Então, eu tenho aqui 4 pontos altos, ponto sobre ponto. 2 correntinhas de separação. Pulo um ponto, vou para o próximo e faço 4 pontos também, ponto sobre ponto. 2. 3 e 4. Então, neste bloco maior, a gente abre aqui com esse espaçamento central. Uma correntinha de separação, e no bloco menor, que são os 3 pontos, a gente também faz ponto sobre ponto. 2 e 3. E uma correntinha de separação. Então, é desta forma agora que eu vou trabalhar por toda esta carreira. Separando o bloco maior, faço 4 pontos, ponto sobre ponto, 2 correntinhas de separação, pulo um ponto de base, 4 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos, ponto sobre ponto, sempre uma correntinha, e aí eu volto aqui, fazendo o mesmo processo que eu fiz aqui, eu faço aqui. Vamos lá. Finalizei a carreira. Agora, eu vou para a carreira 8. 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto. E aqui eu vou fazer ponto sobre ponto, os 4 pontos. 3 e 4. 4 pontos, ponto sobre ponto. 2 correntinhas, venho aqui no meinho do espaço, faço um ponto baixo. 2, e eu volto aqui a fazer os 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Então, aqui no bloco maior, a gente começa a formar aqui o desenho da peça. Agora, serão 2 correntinhas de separação. E eu volto aqui no bloco de 3 pontos e faço os 3 pontos. 1, 2 e 3. Desse jeito. 2 de separação, e eu recomeço aqui o desenho do bloco maior. Então, o que eu fiz aqui, eu faço aqui. Então, será desta forma agora esta carreira. Carreira finalizada. Agora, vamos para a carreira 9. 1, 2, 3. E eu vou fazer aqui, ponto sobre ponto, os 4 pontos.
4 pontos, ponto sobre ponto. Agora, 1, 2, 3. 3 correntinhas, venho em cima do ponto baixo e faço outro ponto baixo. 1, 2, 3. E retomo aqui, fazendo os 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Então, a diferença aqui é que nós faremos 3 correntinhas e um ponto baixo. Então, o desenho do bloco maior fica desta forma. 1, 2. E faço aqui os 3 pontos, ponto sobre ponto. 2 e 3. 1, 2, e começo aqui o processo novamente do bloco maior. Então, é desta forma agora que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. Carreira finalizada. Agora, a carreira 10. 1, 2, 3. Faço aqui os 4 pontos, ponto sobre ponto. E nesta carreira, será basicamente a mesma coisa. O que vai mudar é a contagem, a quantidade de correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas agora. Entro aqui em cima do ponto baixo, ponto baixo. Então, agora eu tenho 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E eu volto a fazer aqui os 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Então, o desenho agora será o mesmo, no entanto, serão 4 correntinhas e um ponto baixo. Aqui, 1, 2, e eu faço aqui o mesmo processo dos 3 pontos altos. 1, 2, 3, 3 pontos altos e 1, 2 correntinhas, e eu faço o mesmo processo que eu fiz aqui, eu faço agora no próximo bloco. Então, o que muda é a quantidade de correntinhas agora, que serão 4. Vamos lá. Carreira finalizada, agora nós vamos para a carreira 11. 1, 2, 3. Continuo aqui com os 4 pontos, ponto sobre ponto. 3 e 4. Agora, vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer um ponto alto em cima do ponto baixo. Agora, a gente faz um ponto alto. E 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas. Volto aqui para os pontos altos e vou fazer 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Então, agora o desenho ficará neste formato. 5 correntinhas agora. E aqui, 1, 2, mesmo processo.
3 pontos altos, 1, 2, 3 e 1, 2 correntinhas. Então, este será o processo agora, e eu volto aqui no bloco maior para repetir o desenho do primeiro bloco. Vamos lá. Carreira finalizada. Agora, carreira 12. 1, 2, 3. E vamos seguir aqui o mesmo processo. Essa carreira também é praticamente a mesma coisa da carreira anterior. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. E eu faço ponto alto sobre ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volto aqui nos pontos e faço os pontos altos. Então, agora o desenho é neste formato, com 6 correntinhas. Agora, aqui, mesma coisa. 1, 2. Venho aqui nos pontos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3. 1, 2 correntinhas e volto aqui o processo. Repito o processo. Então, nesta carreira será desta forma. Finalizada a carreira, agora vamos para a carreira 13. Seguindo ali o mesmo processo. Então, eu vou fazer os 4 pontos. E 6 correntinhas agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço ponto alto em cima do ponto alto. E 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E volto aqui nos 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Então, o desenho agora ficará neste formato. 1, 2 correntinhas e volto aqui a fazer os 3 pontos. 1, 2, 3. 1, 2 correntinhas e recomeço o processo aqui. Então, o desenho agora fica neste formato. Carreira finalizada. Agora, vamos para a carreira número 14. 1, 2, 3. E eu vou fazer aqui o processo dos 4 pontos. 2, 3 e 4. 4 pontos. Mesma quantidade de correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu faço aqui os 4 pontos altos. Então, esse pedaço, essa parte, ela é igual à carreira anterior. Então, o desenho fica desta forma. Agora, eu vou aumentar aqui uma correntinha. Então, agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas de separação. E 3 pontos aqui. Ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. E 3 correntinhas. 1, 2, 3. E retoma aqui o processo no próximo bloco. Então, a diferença desta carreira é que aqui eu terei 3 correntinhas. Vamos lá, então. Carreira finalizada, agora carreira 15. 1, 2, 3. E eu vou fazer aqui os 4 pontos novamente. Quatro pontos. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Venho em cima aqui do ponto alto, ponto sobre ponto. Agora, 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venho em cima dos 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Então, o desenho agora fica neste formato. Agora, 1, 2, 3, 4. Serão 4 correntinhas para depois fazer aqui os 3 pontos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4. E aí, eu volto o processo aqui no próximo bloco. Então, nesta carreira, nós trabalharemos desta forma.